Meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa manhã e a nossa escola dominical buscando o nosso Deus em oração. E eu peço que cada irmão que está nos acompanhando, feche seus olhos, vamos entrar na presença do Senhor em oração, pedindo que Ele abençoe a nossa escola dominical, que seja um momento de grande ensinamento, de grande crescimento espiritual para cada um de nós hoje. Vamos orar? Soberano e excelso Deus, nós estamos iniciando, Senhor Deus, a nossa manhã na Tua presença. E somos, Senhor Deus, gratos por isso e estamos felizes por esse privilégio, Senhor Deus. Sabemos que nós não somos merecedores de estar na Tua presença, mas o Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor tem se relacionado conosco e tem nos abençoado dia após dia, Pai. Senhor Deus, essa escola dominical é uma bênção do Senhor para nós, Pai. E queremos aproveitá-la, e queremos desfrutá-la, e queremos, Senhor Deus, crescer através dessa escola dominical, Pai. Todo ensinamento, toda reflexão, todo, Senhor Deus, toda exortação que vier da Tua palavra, ela é muito bem-vinda, Senhor Deus. Nós queremos que o Senhor, de fato, ensine a cada um de nós nessa manhã. Nos incomode, nos tire, Senhor Deus, da nossa zona de conforto. Nos use, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome, para expressar, Senhor Deus, o Teu amor, a Tua vontade, a Tua glória em nossas vidas, Pai. Agradeço, Senhor Deus, a presença de cada irmão que hoje acordou de manhã e decidiu, Senhor Deus, buscar a Tua presença. Que cada um de nós não saiamos daqui nessa manhã vazios, pelo contrário, cheios da Tua palavra e cheios do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude na compreensão da Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aos irmãos que entraram posteriormente, bom dia a todos vocês. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical então. O texto que vai servir de base para a nossa meditação hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu lembro os irmãos que, caso no meio do nosso estudo ou no final, vocês tendo alguma dúvida, façam aí seus comentários que eu buscarei acompanhá-los aqui pelos comentários, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para discordar. Lucas capítulo 14. A princípio nós leremos apenas o verso 27. Texto que servirá de base para o nosso estudo hoje de manhã. Lucas capítulo 14, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Novamente. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, nós falaremos hoje, nessa manhã, a respeito do discipulado. Que nós temos trabalhado nas últimas semanas algumas questões que são importantes para o fortalecimento, para o vigor da igreja, né? A revitalização da igreja. E um dos aspectos que também é importante, nós já falamos de oração, nós já falamos de aconselhamento, né? E hoje, vinculado também à questão do aconselhamento, nós falamos da defesa da fé, nós falaremos hoje a respeito do discipulado, a importância do discipulado. Mas, meus irmãos, infelizmente,
o discipulado é algo que tem sido negligenciado por muitas igrejas. Nós temos negligenciado demais a prática do discipulado. Nós temos focado muito no ensino formal, né? No púlpito, na escola dominical. E entendam, desde já, não estou dizendo que isso não é importante, isso é fundamental na saúde da igreja. O ensino do púlpito, o ensino da escola dominical, os estudos do meio de semana, mas, meus irmãos, nós não devemos nos esquecer que também dependemos e devemos nos dedicar ao modelo informal de ensino, ao modelo relacional de ensino. Se nós lembrarmos do nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, a maior parte dos seus ensinamentos, do seu ministério, não foi focado em programas, né? Como nós temos os nossos programas que estamos utilizando aqui, realizando aqui, mas foi focado mais nas pessoas. Mais do que programas, o nosso Senhor Jesus Cristo focou em pessoas, em relacionamento com pessoas, em proximidade com as pessoas, né? Então, nós seguindo esse exemplo, a gente vai ver o quanto que o discipulado ele está relacionado à questão de relacionamento, de proximidade. Não simplesmente focar em programas, tá? Como nós temos nas nossas agendas, mas em pessoas, em se dedicar a pessoas, tá? Às vezes nós caímos no erro de achar que quando nós fazemos discipulado, que discipular é apenas o trabalho de levar a pessoa à igreja. Levamos a pessoa à igreja, já discipulamos, né? Um trabalho de expansão do reino se encerra quando a evangelização ela alcança aquela pessoa e bota a pessoa dentro da igreja. Não é, meus irmãos. Isso é apenas o início. Então essa é uma visão equivocada de achar que fazer discípulo é apenas colocar a pessoa dentro da igreja. Outro ponto de vista equivocado com relação ao discipulado é achar que apenas algumas pessoas, talvez o pastor, talvez a liderança, ela é responsável por fazer discípulos. Ela é responsável por fazer discípulos. Então essa é outra visão equivocada do discipulado. De achar que apenas algumas pessoas devem fazer essa tarefa. E a outra visão equivocada é de achar que o discipulado se limita a trazer a pessoa para a igreja. A pessoa entrou na igreja, acabou, já fizemos o discipulado com ela, não há mais nada o que fazer. Também é outra visão equivocada. Então nós veremos, meus amados, agora, em primeiro lugar, o que é de fato ser discípulo. O que é de fato ser discípulo, tá? Porque, lembre-se, isso é importante que vocês guardem. Ser discípulo é ser um discipulador, tá? Eu vou fundamentar isso no decorrer dos nossos estudos, no decorrer da nossa aula, mas entenda isso. Ser discípulo, como Cristo diz, ser discípulo de Cristo, aquele que não vem e toma sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo implica em também ser um discipulador, tá bom? Então, o que significa ser discípulo? Vamos trabalhar primeiro essa questão aqui na nossa escola dominical. A Escritura, ela usa basicamente 3 termos para falar dessa prática do discípulo, né? Dessa vida do discípulo, que é a ideia da palavra seguir, né? Então, o discípulo é aquele que segue uma pessoa ela vai seguir a outra, e por isso, por seguir outra pessoa, ela se torna discípulo dessa pessoa. Então, a primeira palavra é a ideia de seguir, quando você segue a outra pessoa. A segunda palavra que nós podemos destacar é a ideia de aprendiz. A ideia de aprendiz, ou seja, todo discípulo, ele não apenas segue a outra, mas ele é um aprendiz da outra pessoa. Então ele vai aprender com o ensino da outra, mas também vai aprender com a experiência de vida da outra pessoa, com a maneira que a outra pessoa vive, tá bom? Então seguir, aprender, e a terceira palavra que nós podemos destacar aqui é a palavra imitar. Um discípulo é um
imitador. Ele imita o comportamento e o relacionamento. E o relacionamento, o comportamento, ele é modelado através dessa imitação em relação a outra pessoa. Então percebam, um discípulo é um seguidor, tá? Vamos ver isso? Vamos fundamentar isso? Eu lerei alguns textos só para fundamentar. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele inicia o ministério dele, lá no capítulo 4 de Mateus, no verso 18 ao verso 22, diz assim: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Tá? Então aqui está a primeira palavra: seguir. Seguir. O que Pedro, o que André, o que Tiago e o que João fizeram? Seguiram a Jesus Cristo. Tá? Outro aspecto é a questão de ser aprendiz. Aprendiz. Paulo, ele usa isso quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, ele diz assim para aquela igreja, ele diz assim no verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto praticai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Percebam que a segunda expressão aqui, que é aprender, um aprendiz, Paulo está dizendo, aquilo que vocês aprenderam, dentre outras coisas, né, como o que vocês receberam, ouviram e viste, isso praticai. Ou seja, aquela igreja deveria praticar aquilo que eles aprenderam de Paulo, tá? E outra questão aqui, outra palavra que nós citamos é a questão de imitar, de você ser um imitador. Paulo fala isso também lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 1, texto bastante conhecido, quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, eu sou um imitador de Cristo, portanto vocês devem ser também meus imitadores. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, tá? Imitar a Paulo seria como imitar também a Cristo, porque Paulo imitava a Cristo. Então, seguir, aprender e imitar. São três palavras que resumem bem o que é ser um discípulo. Então percebam que um discípulo é aquele aluno que imita o seu mestre, que imita o seu mestre, nos seus atos, no seu estilo de vida. Com que finalidade? Qual o propósito dessa imitação? Crescer em sua vida cristã. Quando nós falamos a respeito dessa imitação, desse discipulado cristão, então é crescer na vida cristã. Mas não apenas crescer por si e para si mesmo, mas é crescer também para ensinar os outros a fazerem a mesma coisa, a também serem imitadores de Cristo. É um texto bastante conhecido que é a Grande Comissão, lá em Mateus capítulo 28, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina o seguinte, do verso 19 e 20: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebam que primeiro Jesus Cristo ensinou seus discípulos e disse, ide, façam discípulos. Como que vocês vão fazer discípulos? Ensinando-os a guardar aquilo que eu já ensinei a vocês. Então percebam que nós não podemos fazer uma distinção entre o que é ser cristão e o que é ser discípulo, porque todo cristão é um discípulo, todo cristão é um imitador de Cristo, todo cristão é um seguidor de Cristo, todo cristão é um aprendiz do nosso Senhor, do nosso Mestre, todo cristão. Então todo cristão ele é um discípulo. E fundamentado aqui em Mateus capítulo 28,
Como eu disse, todo cristão, ele é também um discipulador. Ide e fazei discípulos. Ide fazer discípulos, tá? Ensine-os a guardar tudo aquilo que Cristo nos ordenou, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar nessa manhã. O que de fato é ser discípulo? O que é ser discípulo? Ser discípulo é seguir, ser discípulo é aprender, ser discípulo é imitar. Seguir o mestre, vir após o mestre, é aprender daquilo que o Senhor tem nos ensinado e é imitar o comportamento, a vida, ter a vida moldada pelo Senhor, tá bom? Então, entenda, se você é um cristão, você é um discípulo. E por ser discípulo, você é um discipulador, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Como que nós podemos ver que isso se deu na Escritura? Meus irmãos, nós vemos essa prática de discipulado desde o Antigo Testamento. Parece que quando nós falamos discipulado, nós olhamos para o Novo Testamento e achamos que só ali nós encontramos essa prática. Não. Desde o Antigo Testamento nós já vemos a questão do discipulado. Por exemplo, Josué era um discípulo de Moisés. Josué aprendeu com Moisés. Josué seguiu as práticas, os ensinamentos de Moisés. Josué seguia Moisés de perto para aprender. Então, diz lá em Êxodo capítulo 33, verso 11, que o jovem não se apartava da tenda ali, da proximidade de Moisés. Ele não se apartava, ele estava próximo ao seu mestre, ao seu tutor. Então é um exemplo de discipulado. Moisés discipulava Josué. Posteriormente, não é à toa que Josué foi o substituto de Moisés. Josué foi o substituto de Moisés. Mas não para por aí, meus irmãos. Por exemplo, Samuel, é dito lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, capítulo 19, que havia tipo um grupo, uma escola de profetas que estavam sob a orientação de Samuel. Então Samuel servia como mestre, como discipulador daqueles alunos. Havia ali alguns alunos que estavam sob os cuidados de Samuel. Era uma espécie de escola, tá? Em que Samuel discipulava aqueles profetas. Nós podemos citar ainda o exemplo de Elias e Eliseu. Eliseu também, ao exemplo de Josué e Moisés, Eliseu seguia de perto ali o seu mestre, Elias, tá? Posteriormente também Eliseu sucedeu Elias, né? Então a gente vê no Antigo Testamento que a questão do discipulado não é algo novo. É algo que sempre existiu, tá? Um seguindo os passos do outro, um ensinando o outro, alguém sendo discipulador e alguém sendo discipulado. Mas é claro, meus irmãos, que essa ideia ela vai ficar mais clara no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos um desenvolvimento maior dessa prática. Como que nós podemos ver isso, né? Nós já falamos a respeito da questão de aprender, né? Uma pessoa que vai se dedicar ao aprendizado através do ensino de outras pessoas. Mas então, nós podemos nos referir à questão do discípulo para usar, quando a gente chega no Novo Testamento, a Escritura fala a respeito daqueles que seguiam a Jesus Cristo, certo? Discípulo é para referir a todo aquele que cria e que procurava seguir o ensinamento de Jesus Cristo. Esse é um aspecto do discipulado. Mas também o discipulado ele é utilizado para se referir a um grupo específico, um grupo mais íntimo do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos, né? Algumas pessoas mais próximas ali. Então, tem essas características. O discípulo ele pode ser um termo mais genérico, toda pessoa que tem o objetivo ali de seguir os pensamentos de Jesus Cristo, mas tem um aspecto mais
mais restrito ali que a Escritura usa no Novo Testamento, que são as pessoas mais próximas a Jesus Cristo. Eu acho interessante que tem um pastor chamado Jonas Madureira, ele utilizando esse texto aqui que nós utilizamos de Lucas 14, ele traz um aspecto importante a respeito do discipulado, né? Algumas características que eu acho que é interessante compartilhar com os irmãos. Ele fala no nosso texto lá de Lucas 14, ele fala que uma multidão seguia Jesus Cristo, né? Os irmãos voltarem lá para o texto. Verso 25, ele diz, grandes multidões o acompanhavam. Grandes multidões o acompanhavam. Eu costumo dizer, meus irmãos, que ser discípulo não é coisa de multidão. Ser discípulo não é coisa de multidão. Por quê? Porque na multidão você não consegue identificar quem de fato é cristão, quem não é, quem está seguindo, quem não segue, quem de fato é discípulo e quem não é. Então a multidão, citando as palavras aqui do Jonas Madureira, ele fala que é uma massa cinzenta, que é difícil de reconhecer, porque apenas tem uma multidão. E diante daquela multidão, o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai botar aquela multidão à prova para mostrar que nem todos que estavam seguindo a Jesus Cristo, nem todos daquela multidão era de fato discípulo. Porque haveria um custo, haveria um preço a ser pago para ser discípulo. Ele vai usar 3 vezes a expressão, né, no final do verso 27. No final do verso 26 ele diz, não pode ser meu discípulo. Final do verso 27, não pode ser meu discípulo. E no final do verso 33 ele diz, não pode ser meu discípulo. Então ele está dizendo para aquela multidão, nem todos aqui podem ser meus discípulos. Nem todos podem ser meu discípulo aqui. Porque a multidão, a gente se mistura na multidão e é difícil identificar. Tá? Então esse é o primeiro grupo. Nem todos que seguem a Jesus Cristo, que estão indo, acompanhando Jesus Cristo, são de fato discípulos do Senhor. Tá? Então essa é a primeira coisa que nós podemos destacar aqui desse texto, seguindo, como eu disse, essa ideia do Jonas Madureira. Então, essa massa cinzenta não se caracteriza como discípulos de Cristo. Tá? Então vamos afunilar um pouco mais, vamos peneirar um pouco mais. Aqui Jesus Cristo traz agora a ideia maior, aqui é uma ideia mais clara de quem é esse discípulo. Aquele que ama o Senhor acima de tudo, né? Ele traz essa ideia no verso 26, que toma a sua cruz, que calcula os custos, né? Que abre mão, ele diz assim, verso 33, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então ele traz algumas características, então a gente já começou a afunilar. Então, pessoas que amam a Cristo, pessoas que tomam a sua cruz, que se negam, que renunciam tudo que têm, pessoas que de fato sabem o preço de seguir a Cristo. Esses são discípulos de Cristo. Mas nós podemos, meus irmãos, nos aprofundar um pouco mais. Quando nós, de fato, passamos a ser identificados com Cristo. Por exemplo, quando a gente pega a crucificação, o episódio da crucificação, a gente passa, quando a gente olha quando Pedro ele nega o nosso Senhor Jesus Cristo, pelas 3 vezes, é dito ali, em algumas dessas passagens, dessas vezes, que as pessoas apontavam para Pedro e diziam, você não é aquele que estava com Jesus Cristo? Você não é aquele que estava com Jesus Cristo? Você não andava com ele? A maneira dele falar, a maneira dele agir, a maneira que Pedro agia, vivia e falava, as pessoas prestaram atenção e começaram a identificar Pedro com Jesus Cristo, porque Pedro estava próximo a Jesus Cristo. Então, essa questão mais estreita ainda, meus irmãos, mais específica ainda, é que quando nós somos semelhantes ao Senhor, as pessoas nos olham e nos identificam com o nosso mestre, assim como foi com Pedro, né? Perguntaram para Pedro, mas você estava com ele? Mas você andava com ele? A maneira que você fala, né? A maneira de se agir, se assemelha a Jesus Cristo.
percebam, meus irmãos, que esse é o modelo mais profundo do discipulado, quando nós nos assemelhamos ao nosso mestre. Deixa eu focar aqui no verso 27 do nosso texto. Eu falei a respeito desse grupo mais amplo, né, daqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, mas tem do grupo específico, que é as pessoas mais próximas, mais íntimas a Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor, ele traz esse critério aqui do discipulado, no verso 27, o texto básico que nós lemos, quando ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, ele traz essas duas características, né? Tomar a cruz e ir após ele, né? A primeira coisa aqui, tomar a cruz, meus irmãos, creio que muitos já ouviram. Tomar a cruz tem a ideia aqui de renúncia, tá? Tomar a cruz é a ideia de renúncia. Ele diz, né? E qualquer que não tome a sua cruz. Tomar a cruz, meus irmãos, tem a ver com tomar a cruz. Primeiro que a cruz é um símbolo de morte, tá? Então todo discípulo de Cristo, ele toma a sua cruz, tem essa figura de um homem que está partindo para a condenação, certo? Tomar a sua própria cruz. É a ideia de autonegação, de renúncia. Percebam que as pessoas elas eram coagidas a tomar a sua cruz e ir ter a morte. Mas aqui não. O discípulo de Cristo, ele toma essa cruz voluntariamente. Ele aceita, por amor a Cristo, tomar a sua cruz. Decisivamente, ele passa essa dor, essa vergonha, essa perseguição por causa do seu mestre. E essa cruz é sua, não é do outro. É você que tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E ele diz que isso é uma tarefa diária. Tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. Essa característica do discípulo, essa ideia de renúncia. De matar o seu eu, o seu ego. Matar o seu ego. Deixa eu pegar uma citação aqui, eu acho que é importante para nós. Mark Dever, ele diz o seguinte, que há somente duas opções. E cada um de nós vive nesse mundo como se apenas um destes fossem Senhor. Deus ou ego. Só temos essas duas opções, meus irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao nosso ego, a nós mesmos. Mas o discípulo, ele sacrifica o seu ego para seguir a Cristo. Ele mata a si mesmo, ele mata o seu ego, ele nega o seu eu, ele se renuncia aos seus prazeres, às suas paixões, à sua vontade. Ele sabe desse custo. Ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e segue a Jesus Cristo. Essa é a característica do discipulado. E ele vai após Cristo. Percebam que ele não vai à frente de Cristo. Ele sempre segue os passos de Cristo. Aonde Cristo passou, aonde o discípulo vai, é porque o seu mestre já foi à frente. Cristo sempre estará à nossa frente. O discípulo vê o seu mestre à frente, ele vai após Cristo, né? Vier após mim não pode ser seu discípulo. Então percebam que ir após Cristo é seguir a Cristo. Ir após Cristo é essa característica do discipulado. É ter Cristo como centro, como referência, como aquele que vai à sua frente. Isso, meus irmãos, é motivador. Porque não há um lugar que o discípulo vá, o verdadeiro discípulo, que Cristo já não tenha ido. Porque nós vamos após Cristo. Nós vamos após o nosso mestre, após o nosso Senhor. Tá? Então essa é a característica do discipulado, do discípulo. Aquele que nega a si mesmo, que toma a sua cruz e vai após Cristo. Tomar a sua cruz, crucificar a sua carne, matar o seu eu, o seu ego. Isso é se negar. É trilhar esse caminho de vergonha. É trilhar esse caminho de dor. Por amor ao seu mestre. É a sua cruz. E você vai após Cristo. Trilhar os mesmos caminhos de Cristo. Percebeu, meus irmãos, que ser discípulo é muito mais do que tomar uma decisão de começar a frequentar a igreja?
Ser discípulo é muito mais do que você frequentar a igreja. Ser discípulo é muito mais do que você ir à frente de uma igreja e falar que você aceitou Jesus Cristo. É muito mais do que isso, tá? Ser discípulo, meus irmãos, é muito mais do que essas coisas. É interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, por várias vezes, por exemplo, em Lucas 14, aqui no nosso texto mesmo, ele fala a respeito do custo do discipulado. Em Mateus capítulo 10, ele também fala a respeito disso. Pessoas de coração dividido não servem para seguir Jesus Cristo. Pessoas com coração dividido, sabe? Pessoas que ainda não calculou o custo, que não sabe se essa é a melhor opção. Sabe? Pessoas que não querem se envolver, que não querem se dedicar, que não querem abandonar certas práticas. Essa não pode ser discípulo. Essa não é discípulo. Pessoas que são verdadeiros discípulos estão dispostas a pagar o preço por amor a Cristo. Não pode ter um coração dividido. O coração precisa estar completamente, integralmente comprometido com Cristo. Seguir a Cristo é se comprometer integralmente com Ele, com seu reino, com seu povo. Isso é ser discípulo de Cristo. É assim que a Escritura nos ensina a respeito do discípulo, de um verdadeiro discípulo de Cristo. Tá? Então, o coração dividido não é discípulo de Cristo. Tá? Ser discípulo de Cristo é muito mais. É muito mais. Vamos continuar aqui. Vinculado a isso, então, se ser discípulo não é apenas você entrar na igreja, começar a frequentar uma igreja, falar que aceitou Jesus Cristo e pronto, ser discípulo não é isso, nós podemos entender que fazer discípulos também não é simplesmente convidar uma pessoa para dentro da igreja. Eu convidei a pessoa para a igreja, pronto, eu fiz um discípulo. Não basta levar, meus irmãos, indivíduos a conhecer o evangelho. Entendo o que eu estou falando. Não é simplesmente levar indivíduos a conhecer o evangelho. Isso é indispensável, apresentar o evangelho, mas isso é só o começo. Isso é só o começo. Porque a partir do momento que nós trazemos uma pessoa para dentro da igreja, que é o começo, que é fundamental, mas agora nós temos que integrar essa pessoa dentro da igreja. Essa pessoa tem que ser integrada dentro da igreja. Essa pessoa tem que ser ensinada dentro da igreja. Essa pessoa ela tem que ser ensinada Nós pegamos o ensino de Cristo e começamos a aplicar para aquela pessoa, para que ela entenda como que ela vai viver segundo aquele ensino. Em cada aspecto da vida dela, em cada esfera da vida dela. É aquilo que nós lemos lá em Mateus capítulo 28. Olha, aquilo que eu ensinei vocês vão fazer discípulos, vocês vão ensinar essas pessoas a guardarem tudo aquilo que vos tenho dado, tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então, às vezes as pessoas têm esse tipo de mentalidade, como eu disse, equivocada. Eu chamei a pessoa para vir na igreja, certo? E aí a pessoa veio na igreja e eu não fiz mais nada. Eu não fiz mais nada. Meus irmãos, trazer a pessoa para a igreja, apresentar o evangelho para ela é só o começo da caminhada. É só o começo da caminhada. Não para aí. Eu preciso moldar o caráter, a mente de Cristo também nela. Não só em mim, mas também nela. Isso é fazer discípulo. Isso é fazer discípulo. Por isso que a gente vê que um monte de pessoas, elas fogem da prática do discipulado. Por quê? Porque exige tempo, exige dedicação, exige a entrega. E as pessoas não querem isso. Então, a única coisa que eu faço eu entreguei a pessoa ao programa, ao culto. Pastor que se vire agora. O pastor tem meia hora para converter essa pessoa, né? Meus irmãos, discipulado é relacionamento. Discipulado é você caminhar junto com a pessoa, tá? Isso é tarefa de todos nós, que somos discípulos. Nós devemos também ser discipuladores. Um exemplo muito claro disso no Novo Testamento é Paulo. Paulo, antes, meus irmãos, de ser o apóstolo que foi, ele foi aluno. Antes de ensinar tudo aquilo que ensinou, ele foi aluno. Ele foi discípulo de Gamaliel, está lá em Atos capítulo 4.
Ele foi discípulo de Gamaliel, um mestre da lei que era referência da época. Ele foi discípulo de Gamaliel. Mas após a sua conversão, ele foi discípulo de Barnabé. Antes dele sair para pregar, ele aprendeu com Barnabé. Então, antes de ensinar, ele aprendeu. Ele foi aprender. Aprendeu com Gamaliel, aprendeu com Barnabé. E posteriormente, aí depois ele começou a discipular. E aí ele discipulou Silas, né? Aí ele discipulou Timóteo, Áquila e Priscila, Erasto, dentre tantos outros que foram discípulos de Paulo. Então percebam que como que foi isso na vida de Paulo. Primeiro ele aprendeu e depois ele ensinou. E é interessante como que Paulo ele usa essa ideia de aprender, porque sempre quando ele falava de que os irmãos aprenderam, que a igreja aprendeu, aquilo que aprendeu, ele está falando a respeito do que eles receberam acerca da doutrina de Cristo. O que eles aprenderam? Foram os ensinamentos que eles receberam acerca da palavra do Senhor. Isso era o aprendizado que Paulo estava falando. O aprendizado é o recebimento dos ensinos de Cristo na nossa vida. Tá? Então essa é o caráter do discipulado no Novo Testamento. Vamos entender um pouco do discipulado na prática, meus irmãos? Deixa eu ver como nós estamos aqui de tempo. Joia. O discipulado na prática. Então, meus irmãos, nós temos visto que discipulado não se limita simplesmente ao aspecto formal, ao culto, à escola dominical, como nós estamos fazendo aqui, a uma reunião de meio de semana, tá? Discipulado na prática, na verdade, é mais do que também um curso básico de doutrinas, sabe? Discipulado vai muito além disso. Por exemplo, como eu disse, primeira coisa que nós podemos pontuar aqui, discipulado ele tem a ver também com caráter informal, o caráter de relacionamento, o envolvimento pessoal, um processo de ensino e aprendizagem. E isso inclui o caráter, como eu disse, informal. É interessante quando a gente olha para o exemplo do nosso Supremo Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala lá em João capítulo 10, ele fala a respeito dele ser o bom pastor, e ele fala a respeito das suas ovelhas, ele diz que as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. As ovelhas conhecem a voz do seu mestre, do seu Senhor, do seu pastor, e seguem essa voz. Então o que isso nos ensina? Que há um relacionamento entre o pastor e a ovelha, entre aquele que ensina e aquele que está sendo ensinado, aquele que está aprendendo. Então perceba, meus irmãos, que nós só poderemos ser eficazes no processo do discipulado se houver proximidade, se houver relacionamento, compartilhamento de momento entre o mestre e o discípulo. Somente assim. Nós falamos isso na semana passada, quando nós falamos também a respeito do aconselhamento. Não tem como nós aconselharmos se nós não tivermos relacionamento. Se nós não tivermos um vínculo de confiança. A mesma coisa se aplica aqui à questão do discipulado. É necessário uma experiência de relacionamento. Assim como havia um relacionamento entre Jesus Cristo e seus apóstolos, como a gente viu aqui, depois eu vou citar também entre Paulo, posso citar Paulo e Timóteo, né? Então havia um relacionamento, troca de experiência, de ensino e de aprendizagem. Assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, assim também esse tipo de relacionamento tem que existir entre nós, meus irmãos, tá? Para que consigamos imitar uns aos outros e todos juntos imitando a Cristo. Vinculado a isso, a essa experiência de relacionamento, a trocar essa experiência, também eu citei aqui o caso de Paulo, né? O relacionamento de mestre e aluno. Percebo que isso não se limita, como eu disse, a uma sala de aula, a um momento específico, mas é necessário proximidade, relacionamento. Paulo lá em 2 Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, ele fala o seguinte, olha, o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu ensinei você, Timóteo, você vai ensinar outro, para que esses outros ensinem outras pessoas, né? Um pouco mais à frente, no capítulo 3, verso 10 e 11, Paulo diz assim para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto. Esse é o relacionamento. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, amor, perseverança, longanimidade, tens seguido de perto. Se tem alguém que você está discipulando, meu irmão, siga de perto essa pessoa. Siga de perto. Se você ensina, ou se você está sendo ensinado, que haja um relacionamento de proximidade entre vocês dois, entre o mestre e o aluno, aquele que ensina e aquele que aprende. Tá? Outra questão importante aqui do discipulado, na prática, é a questão de reprodução, de multiplicação. Lembre-se, o nosso Senhor Jesus Cristo diz, ide fazei discípulos. Então, meus irmãos, é um processo de multiplicação. Nós somos discipulados e fazemos discípulos, e a pessoa que nós discipulamos, fazemos outros discípulos. É nisso que é a dinâmica da igreja, em fazer discípulos. É reprodução. Reprodução, meus irmãos. Reprodução é um importante aspecto do discipulado. Lembra da palavra que eu falei, da questão de imitar? De imitar? Então, é reproduzir. Nós reproduzimos. Eu citei o caso de Paulo, quando ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas é interessante que quando nós falamos a respeito de igreja, Paulo fala isso. Também é interessante que lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 e o verso 8, diz assim, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Verso 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo olha para aquela igreja de Tessalônica e diz, vocês se tornaram imitadores nossos, como também do Senhor. E agora, a palavra de vocês, a fé de vocês está repercutindo por vários lugares. Repercussão, multiplicação. A igreja, Paulo aprendeu do Senhor, a igreja aprendeu de Paulo, e muitos agora estavam aprendendo com a igreja. Com a igreja. A igreja estava repercutindo a palavra do Senhor. Tá? Então isso é importante, meus irmãos, nós entendermos. Imitar, reproduzir, tá? Reproduzir, multiplicar. Multiplicar, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Viver conforme o padrão que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu. E que nos leva também ao nosso próximo ponto, que é imitar a Cristo, né? É um processo de santificação. Entenda que esse processo de discipulado é se parecer cada dia mais com o Mestre. E parecer com o Mestre é se santificar, meus irmãos. Todo discípulo precisa estar nesse processo de santificação. Trata-se desse caminho progressivo e nos tornarmos conforme a imagem de Cristo. A imagem de Cristo em nós. Nós precisamos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a queda, ela deformou essa imagem de Deus em nós.
No processo de santificação, nós estamos sendo refeitos à imagem do nosso Senhor. Nós estamos tendo essa imagem renovada, restaurada em Cristo Jesus. Essa imagem está sendo aperfeiçoada conforme o caráter de Cristo Jesus. Quando nós estamos sendo discipulados, estamos sendo verdadeiros discípulos, nós estamos sendo aperfeiçoados conforme Cristo Jesus, né? Lucas capítulo 6, verso 40, traz uma ideia muito clara a respeito disso. Lucas 6,40, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. O propósito, meus irmãos, é sermos como o nosso mestre. Sermos como o nosso mestre. É isso que é o propósito do discipulado. O alvo do discipulado é mudar o comportamento das pessoas. Primeiro o nosso, claro, mas também o comportamento de outras pessoas. E fazer com que essas pessoas se tornem a semelhança de Cristo. Que elas sejam imitadoras de Cristo. Nós vemos esse esforço muito claro no ministério de Paulo. Paulo, quando ele fala a respeito do ministério dele, escrevendo lá para a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, no capítulo 1, verso 28, ele diz assim: o qual vos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está dizendo, olha, nós nos esforçamos, nós anunciamos, nós advertimos, nós ensinamos em toda sabedoria. Com qual propósito? De apresentar todo homem perfeito em Cristo. Esse é o propósito do discipulado, imitar a Cristo. Nos tornarmos imagem de Cristo, perfeitos em Cristo. Então percebam, meus irmãos, que a ideia do discipulado não é simplesmente um programa. Discipulado é algo, é um estilo de vida para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. É claro, como eu disse, uma série de estudos é importante? É importante. Escola dominical, culto é importante? É importante. Estudos nos lares são importantes? São importantes. Mas percebam, meus irmãos, que embora o discipulado ele possa recorrer a essa organização, ao programa, alguns programas, é um princípio de vida, de formação, de conduta, de caminhar diariamente com o Senhor e reproduzir isso na vida de outras pessoas. É um princípio de formação, é um princípio de transformação de vida, tá? Então, isso é discipulado. Ensinar um discípulo é pensar, é decidir, é interpretar, é construir, é agir, é produzir a mente de Cristo em nós e nos outros. Isso é ser discípulo e isso é fazer discípulo. Um chamado que foi feito para todos nós, para cada um de nós. Isso é fazer discípulo. Meus irmãos, talvez os irmãos pensem o seguinte: tenho dificuldade, como que eu posso começar? Quais são algumas características, né, que nós podemos começar? Entenda, a Escritura é o ponto de partida. Se você quer aprender, é pela Escritura. Se você quer ensinar, é pela Escritura. A Escritura é o ponto de partida, porque Paulo fala em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, da Escritura. Tá? Seja honesto sempre que você discipular. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo foi honesto. Ele diz, olha, tem um custo a ser pago. Não pense que ser discípulo é apenas triunfo, é apenas vitória. Não, haverá lutas. No final, a vitória é certa, sim. Mas trilhar o caminho de Cristo é um caminho de dor, de abnegação, de renúncia. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então seja honesto. Saiba que a pessoa vai ter que renunciar a muita coisa. Às vezes a gente fala, não, vem para a igreja, isso aí, esse negócio do teu vício, esse negócio das tuas práticas, isso aí você vai vendo com o tempo. Não tem como seguir a Cristo dessa forma.
Seja honesto. Seguir a Cristo exige renúncia. Urgência. Quando compartilharmos o Evangelho, mostremos urgência. A pessoa ela tem que entender a urgência, a necessidade de aceitar a Cristo. Apesar, meus irmãos, de sermos, mesmo mostrando honestidade, sabendo o custo, mostramos alegria. Alegria, porque não há bênção maior do que ser um discípulo de Cristo, do que seguir a Cristo. Tá? Tudo isso com muita oração. Sabendo que no processo discipulado, quem trabalha é o Espírito Santo, quem salva é Deus. A Escritura diz, né, lá em Jonas capítulo 2, verso 9, que a salvação pertence ao Senhor. Tá? Como eu disse, tem questão da Escritura, do ponto de partida, então sempre usando a Bíblia. Tá bom? Ser claro. Não mascare coisas da Escritura. Pregue o Evangelho de forma clara, de forma simples, de forma objetiva. Leve aquela pessoa à autorreflexão, a meditar acerca da própria vida dela. E use a igreja sempre que possível, sempre que necessário. A igreja ela é um instrumento de Deus nisso. A igreja como organização. Tá bom? Nós somos igreja do Senhor, sim. Mas o Senhor também deu a questão da organização para que nós nos busquemos nela ensino, refúgio, ajuda para as nossas vidas. Tá, meus irmãos? Algumas coisas que nós vimos hoje que nós vamos recapitular. Questão do discipulado. Vamos entender que não é simplesmente você levar a pessoa até a igreja e achar que você discipulou. Não é também você achar que apenas algumas pessoas devem fazer discípulos. Não, isso é tarefa de todos nós. Tá bom? Discipulado é envolvimento, é relacionamento. Discipulado não é apenas a pregação de púlpito, escola dominical, trabalho de meio de semana. Discipulado é muito mais que isso. Discipulado é seguir, discipulado é aprender, discipulado é imitar. Isso é discipulado. Isso que fazemos em nossas vidas, devemos reproduzir na vida de outras pessoas. Isso acontece desde o Antigo Testamento, mas está de forma mais clara e profunda no Novo Testamento. Como que nós podemos fazer isso na prática, nas nossas vidas? Primeiro, negando a nós mesmos, seguindo a Jesus Cristo, tomando a nossa cruz e seguindo o nosso Mestre. Como que nós podemos fazer isso para as outras pessoas? No aspecto de relacionamento. Relacionamento, proximidade com os nossos discipulados, tá? Com as pessoas que nós estamos falando a respeito de Jesus Cristo. Tá? Então troque experiências, troque não só ensinamento, mas também experiência de vida. Reproduza isso na sua vida e na vida de outros. Multiplique isso. Tá? Tudo isso com a finalidade de sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Se algum irmão tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Desde já agradeço a presença de todos que permaneceram conosco nessa manhã. Agradeço a presença de vocês e aproveito para convidá-los para o nosso culto da noite. Tá? Teremos o nosso culto ao Senhor às 19 horas, aqui também no canal do nosso Facebook. Espero que os irmãos separem esse domingo para o Senhor, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Desejo a cada um de vocês um excelente domingo. Como não tivemos nenhuma pergunta, espero que cada irmão tenha entendido e possa reproduzir essa questão do discipulado na vida de vocês e na vida de outras pessoas. Que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo. Tá? Verdadeiros discípulos de Cristo. Que sejamos não apenas uma multidão seguindo a Cristo. Não, e mais do que pessoas que querem seguir a Cristo, que sejamos identificados com o nosso Mestre. Que assim seja na minha e na sua vida.
Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um excelente domingo a todos e até a próxima.